Olá, pessoal. Boa tarde, boa noite. Aqui são 6h32 da tarde, quase noite. Já separei meu copinho. Nós estamos no horário de verão, por isso que parece que tá maior solão lá fora, né? Mas enfim, vamos lá. Depois de 2 ou 3 semanas sem um estudo, estamos aqui de volta. Hoje é dia 13 de março. Então, eu vou fazer a oração e a gente já vai ler a nossa parte, tá bom? Então, vamos lá. Agradecemos, querido Deus, Pai, Mãe, a nossa presença aqui hoje. Agradecemos essa oportunidade de mais um dia de estudos. Neste momento sendo gravado, mas os nossos estudos são todos os dias, todos os minutos, enquanto nos vigiamos, enquanto colocamos o nosso coração à frente, enquanto usamos as lições de Jesus com o amor condicional e que nossas mentes possam se abrir, que possamos nos unir em compreensão, em entendimento, que essa lição possa ser relembrada em nosso infinito inner self, no nosso eu interno. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade, aos nossos amigos mentores que estão sempre conosco, nos abençoando, nos relembrando de estarmos sempre alertas, olhando com olhos de amor para o nosso próximo e colocando em prática todas as nossas lições. Então, damos iniciado o nosso estudo. Que assim seja. Deixa eu compartilhar minha tela. E aqui vamos nós. Capítulo 20, da influência moral do médium. Questões diversas, dissertação de um espírito sobre a influência moral. Item 226. Primeira. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiums? Vou ler de novo, muito legal essa pergunta. O desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiums? Não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independente do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades do médium. Segunda, sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor, porque então não constitui privilégio dos homens de bem e porque se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Eu vou ler de novo. Sempre se há dito que a mediunidade é um dom de Deus, uma graça ou um favor. Por que então não constitui privilégio dos homens de bem, porque se vêem pessoas indignas que a possuem no mais alto grau e que dela usam mal? Todas as faculdades são favores pelos quais deve a criatura render graças a Deus, pois que homens há privados delas. Poderias igualmente perguntar por que concede Deus vista magnífica a malfeitores, destreza a gatunos, eloquência aos que dela se servem para dizer coisas nocivas? O mesmo se dá com a mediunidade. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? Ao contrário, multiplica-os no caminho que eles percorrem. Põe-nos nas mãos deles, cabe-lhes aproveitá-los. Judas o traidor não fez milagres e não curou doentes como apóstolo? Deus permitiu que ele tivesse esse dom, mas, para mais odiosa, tornar aos seus próprios olhos a traição que praticou. Os médiuns, que fazem mau uso das suas faculdades, que não se servem delas para o bem, ou que não as aproveitam para se instruírem, sofrerão as consequências dessa falta? Se delas fizerem mau uso, serão punidos duplamente, porque têm um meio a mais de se esclarecerem e o não aproveitam.
aquele que vê claro e tropeça é mais censurável do que o cego que cai no fosso. Quarta, há médiuns aos quais espontaneamente e quase constantemente são dadas comunicações sobre o mesmo assunto, sobre certas questões morais, por exemplo, sobre determinados defeitos. Terá isso algum fim? Tem. E esse fim é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido, ou corrigi-los de certos defeitos. Por isso é que a uns falarão continuamente do orgulho, a outros da caridade. É que só a saciedade deles lhes poderá abrir, afinal, os olhos. Não há médium que faça mau uso da sua faculdade, por ambição ou interesse, ou que a comprometa por causa de um defeito capital, como o orgulho, o egoísmo, a leviandade, etc. E que de tempos a tempos não receba admoestações dos espíritos. O pior é que as mais das vezes eles não as tomam como dirigidas a si próprios. Nota: é frequente usarem os espíritos de circunlóquios em suas lições, dando-as de modo indireto para não tirarem o mérito àquele que as sabe aproveitar e aplicar. Porém, tais são a cegueira e o orgulho de algumas pessoas que elas não se reconhecem no quadro que se lhe põe diante dos olhos. Ainda mais se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e o qualificam de mentiroso ou malicioso. Só isso basta para provar que o espírito tem razão. Quinta, nas lições ditadas de modo geral ao médium, sem aplicação pessoal, não figura ele como instrumento passivo para a instrução de outrem? Muitas vezes, os avisos e conselhos não lhes são dirigidos pessoalmente, mas a outros a quem não nos podemos dirigir, senão por intermédio dele, que, entretanto, deve tomar a parte que lhe caiba em tais avisos e conselhos, se não o cega o próprio amor, o amor próprio. Não creiais que a faculdade mediúnica seja dada somente para a correção de uma ou duas pessoas, não. O objetivo é mais alto. Trata-se da humanidade. Um médium é um instrumento pouquíssimo importante como indivíduo. Por isso é que quando damos instruções que devem aproveitar a generalidade dos homens, nos servimos do que oferecem as facilidades necessárias. Tenha-se, porém, como certo que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os bons espíritos não precisarão servir-se de instrumentos maus. Visto que as qualidades morais, sexta, visto que as qualidades morais do médium afastam os espíritos imperfeitos, como é que um médium dotado de boas qualidades transmite respostas falsas ou grosseiras? Conheces, porventura, todos os escaninhos da alma humana? De novo. Conheces, porventura, todos os escaninhos da alma humana? Demais pode a criatura ser leviana e frívola, sem que seja viciosa. Também isso se dá, porque às vezes ele necessita de uma lição, a fim de manter-se em guarda. Sétima, por que permitem os espíritos superiores que pessoas dotadas de grande poder como médiuns e que muito de bom poderiam fazer sejam instrumentos do erro? Os espíritos que falas procuram influenciá-la, mas quando essas pessoas consentem em ser arrastadas para mau caminho, eles as deixam ir. Daí o servirem-se delas com repugnância, visto que a verdade não pode ser interpretada pela mentira. Oitava, será absolutamente impossível se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas, porque se dispõe de uma bela faculdade. Não é raro que os bons espíritos se sirvam dele. À falta de outro,
em circunstâncias especiais, porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto, desde que os espíritos encontrem um que mais lhes convenha, dão preferência a este. Nota: deve-se observar que quando os bons espíritos veem que um médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhes desvendam os defeitos e o afastam das pessoas sérias e bem intencionadas, cuja boa-fé poderia ser ilaqueada, ilaqueada, ok? Colocar laque, né? Como é que fala? Tipo um verniz. Então vamos ler esse pedacinho de novo. Deve-se observar que quando os bons espíritos veem que um médio deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhes desvendam os defeitos e o afastam de pessoas sérias e bem-intencionadas, cuja boa-fé poderia ser ilaqueada. Nesse caso, quaisquer que sejam as faculdades que possua, seu afastamento não é de causar saudades. Nona, qual o médium que se poderia qualificar de perfeito? Perfeito, bem sabes que a perfeição não existe na terra, sem o que não estaríeis nela. Dize, portanto, bom médium e já é muito, por isso que eles são raros. Médium perfeito seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido a menos enganado. 10ª, se ele só com os bons espíritos simpatiza como permitem estes que seja enganado, de novo. Se ele só com os bons espíritos simpatiza, como permitem estes que seja enganado? Os bons espíritos permitem, às vezes, que isso aconteça com os melhores médiuns para lhes exercitar a ponderação e para lhes ensinar a discernir o verdadeiro do falso. Depois, por muito bom que seja, um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Isto lhe deve servir de lição. As falsas comunicações que, de tempos a tempos, ele recebe são avisos para que não se considere infalível e não se ensoberbeça. Por quê? O médium que receba as coisas mais notáveis não porque o médium que receba as coisas mais notáveis não tem que se gloriar disso, como não o tem o tocador de realejo que obtém belas áreas movendo a manivela do seu instrumento. 11ª. Quais as condições necessárias para que a palavra dos espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Querer o bem, repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas essas coisas são necessárias. 12ª. Uma vez que a palavra dos espíritos superiores não nos chega pura, senão em condições difíceis de se encontrarem preenchidas, esse fato não constitui um obstáculo à propagação da verdade? Não, porque a luz sempre chega ao que a deseja receber. Todo aquele que queira esclarecer-se deve fugir às trevas, e as trevas se encontram na impureza do coração. Os espíritos que considerais como personificações do bem não atendem de boa vontade ao apelo dos que trazem o coração manchado de orgulho, pela cupidez e pela falta de caridade. Expurguem-se, pois,
os que desejam esclarecer-se de toda a vaidade humana e humilhem a sua inteligência ante o infinito poder do Criador. Esta, a melhor prova que poderão dar da sinceridade do desejo que os anima, é uma condição a que todos podem satisfazer. Item 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia, e se assim é lícito dizer-se afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos, que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vê grudar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar dos bons espíritos evocados. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que o afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. 228. Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. A que, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e que, se não fora essa interpretação, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se, e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. O orgulho nos médiuns traduz-se por sinais inequívocos, a cujo respeito tanto mais necessário. Eita, perdi. Vamos lá. O orgulho nos médiuns traduz-se por sinais inequívocos, a cujo respeito tanto mais necessário é se insista, quanto constitui uma das causas mais fortes de suspensão, no tocante à veracidade de suas comunicações. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhes dá. Daí um certo desdém por tudo o que não venha deles, é que julgam ter o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra, e como neles o amor próprio sofreria, se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho, evitam-nos mesmo afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Se condescendem em escutá-los, nenhum apreço lhes dão a opiniões. Portanto, duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Aborrecem-se com a menor contradita,
com uma simples observação crítica e vão às vezes a ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço. Por favorecerem a esse insulamento a que os arrastam os espíritos que não querem contraditores, estes mesmos espíritos se contradizem em lhes conservar as ilusões, para o que o fazem considerar coisas sublimes, as mais polpudas absurdidades. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém desprezo pelo que deles não venha, e refletida importância dada aos grandes nomes, recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, crédito em suas aptidões, apesar de inexperientes, tais as características dos médiuns orgulhosos. Devemos também convir em que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Logo, toma ares. Onde está? Aqui. Logo, toma ares de importância e desdém, quando presta a alguém o seu concurso. Mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a algumas médiuns com o intuito de semear. Com o intuito de os animar. Fui olhar para minhas galinhas. Ok. 229. A par disto, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom, daquele que se pode confiar. Supor-lhes-emos, antes de tudo, uma grandíssima facilidade de execução, que permita se comuniquem livremente os espíritos, sem encontrarem qualquer obstáculo material. Isto posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os espíritos que habitualmente os assistem, para o que não nos devemos ater aos nomes, porém, a linguagem jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos estará na razão. Tá. São os espíritos que habitualmente o assistem, para o que não nos devemos ater aos nomes, porém à linguagem. Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos estará na razão direta de seus esforços por afastar os maus, persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi outorgado para o bem. De nenhum modo procura prevalecer-se dela, nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça, de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno, pela sua bondade, pela sua benevolência e pela sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os espíritos superiores. Este outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. 230. A seguinte instrução deu-nos-la sobre o assunto um espírito de quem temos inserido muitas comunicações. Já o dissemos, os médiuns, apenas como tais, só secundária influência exercem nas comunicações dos espíritos. O papel deles é o de uma máquina elétrica que transmite os despachos telegráficos, de um ponto da Terra a outro ponto distante. Assim,
Quando queremos ditar uma comunicação, agimos sobre o médium, como o emprego do telégrafo sobre o aparelho, isto é, do mesmo modo que o tic-tac do telégrafo traça as milhares de léguas sobre uma tira de papel, os sinais reprodutores do despacho, também nós comunicamos por meio do aparelho mediúnico, através das distâncias incomensuráveis que separam o mundo visível do mundo invisível, o mundo imaterial do mundo carnal, o que vos queremos ensinar. Mas assim como as influências atmosféricas atuam, perturbando muitas vezes as transmissões do telégrafo elétrico, igualmente a influência moral do médium atua e perturba, às vezes, a transmissão dos nossos despachos de além-túmulo, porque somos obrigados a fazê-los passar por um meio que lhes é contrário. Entretanto, essa influência, a miúde, se anula pela nossa energia e vontade, e nenhum ato perturbador se manifesta. Com efeito, os ditados de alto alcance filosófico, as comunicações de perfeita moralidade são transmitidas algumas vezes por médiums impróprios a esses ensinos superiores. Entretanto, que, por outro lado, comunicações pouco edificantes chegam também, às vezes, por médiuns que se envergonham de lhes haverem servido de condutores. Em tese geral, pode afirmar-se que os espíritos atraem espíritos que lhes são similares e que raramente os espíritos das Pleiades elevadas se comunicam por aparelhos maus condutores. Quando têm à mão bons aparelhos mediúnicos, bons médiums, numa palavra. Os médiuns levianos e pouco sérios atraem, pois, espíritos da mesma natureza. Por isso é que suas comunicações se mostram cheias de banalidades, frivolidades, ideias truncadas, e não raro muito heterodoxas, espiriticamente falando. Certamente podem eles dizer, e às vezes dizem, coisas aproveitáveis, mas nesse caso, principalmente, é que um exame severo e escrupuloso se faz necessário, porquanto de envolta com essas coisas aproveitáveis, espíritos hipócritas insinuam com habilidades e preconcebida perfídia, fatos de pura invencionice, asserções mentirosas, a fim de iludir a boa-fé dos que lhe dispensam ações. Devem riscar-se então sem piedade toda palavra, toda frase equívoca, e só conservar do ditado o que a lógica nossa aceitar, ou o que a doutrina já ensinou. As comunicações dessa natureza só são de temer para os espíritas que trabalham isolados, para os grupos novos ou pouco esclarecidos, visto que nas reuniões onde os adeptos estão adiantados e já adquiriram experiência, a gralha perde o seu tempo a se adornar com as penas do pavão. Acaba sempre desmascarada. Não falarei dos médiuns que se comprazem em solicitar e receber comunicações obscenas. Deixa eu tomar uma golinho d'água. Deixemos se deleitem na companhia dos espíritos cínicos. Aliás, os autores das comunicações desta ordem buscam por si mesmos a solidão e o isolamento, porquanto só desprezo e nojo poderão causar entre os membros dos grupos filosóficos e sérios, onde, porém, a influência moral do médium se faz realmente sentir. É quando ele substitui pelas que lhes são pessoais as ideias que os espíritos se esforçam por lhe sugerir e também quando tira da sua imaginação teorias fantásticas que de boa fé julga resultarem de uma comunicação intuitiva.
É de apostar-se, então, 1000 contra 1, que isso não passa de reflexo do próprio espírito do médium. Dá-se mesmo o fato curioso de mover-se à mão do médium, quase mecanicamente às vezes, impedida por um espírito secundário zombeteiro. É essa pedra de toque contra a qual vem quebrar-se as imaginações ardentes. Por isso que, arrebatados pelo ímpeto de suas próprias ideias, pelas lentejoulas de seus conhecimentos literários, os médiuns desconhecem o ditado modesto de um espírito criterioso e, abandonando a presa pela sombra, o substituem por uma paráfrase empolada. Contra este escolho terrível, vem igualmente chocar-se as personalidades ambiciosas que, em falta das comunicações que os bons espíritos lhe recusam, apresentam suas próprias obras como sendo desses espíritos. Daí a necessidade de serem os diretores dos grupos espíritas dotados de fino tato, de rara sagacidade, para discernir as comunicações autênticas das que não o são, e para não ferir os que se iludem a si mesmos. Na dúvida, abstente, diz um dos vossos velhos provérbios. Não admitais, portanto, senão o que seja, aos vossos olhos, de manifesta evidência, desde que uma opinião nova venha a ser expendida, por pouco que vos pareça duvidosa, fazei-a passar pelo crisol da razão e da lógica, e rejeitai desassombradamente o que a razão e o bom senso reprovarem. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade. Uma só teoria errônea. Vou ler de novo. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Efetivamente, sobre essa teoria poderíeis edificar um sistema completo, que desmoronaria ao primeiro sopro da verdade, como um monumento edificado sobre areia movediça, ao passo que, se rejeitardes hoje algumas verdades, porque não vos são demonstradas clara e logicamente mais tarde um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá afirmar-vos a sua autenticidade. Lembrai-vos, no entanto, ó espíritas, de que para Deus e para os bons espíritos só há um impossível: a injustiça e a iniquidade. O espiritismo já está bastante espalhado entre os homens e já moralizou suficientemente os adeptos sinceros da sua santa doutrina, para que os espíritos já não se vejam constrangidos a usar de maus instrumentos, de médiuns imperfeitos. Se, pois, agora um médium qualquer, que ele seja, se tornar objeto de legítima suspeição pelo seu proceder, pelos seus costumes, pelo seu orgulho, pela sua falta de amor e de caridade, repeli suas comunicações, porquanto aí estará uma serpente oculta entre as ervas. É esta a conclusão a que chego sobre a influência moral dos médiuns. Erasto. Eu vou deixar esse outro capítulo para a próxima semana. Oi, Jorge. Boa noite, minha irmã. Me desculpe, pensei que fosse de 8h30. Ah, é que a gente É entrou que no horário de verão e eu nem me é liguei. uma hora. Então, aqui no meu relógio é 8 e 7. 8h07. É, Aí vocês é 7h07, então? 7 e 7. É. Eu até nem me liguei, eu esqueci completamente também do horário. Aí me refresca a memória. Então, é, é 7h30 aqui e 6h30 aí para vocês, né? Isso.
Ah, ok. As 2 semanas Como, que passaram, eu estava fora de casa e acho que na semana retrasada eu até cheguei a tempo, mas eu simplesmente esqueci, fui tomar banho, e quando eu vi já era 7 e pouco. Eu falei, esqueci do nosso estudo. Mas enfim, tinha que ser. tudo bem. Tá falando aí, eu estava ouvindo, Karina, Hum. que é preferível rejeitar 10 verdades do que nem na verdade ter uma mentira, né? Eu E, achei bonito que eu até repetia. e, infelizmente é o que nós estamos vendo muito nessa época, né? Uhum. Muitas obras dito espíritas, entre aspas, que falta até às vezes o básico fundamental da doutrina espírita, Sim. né? Incoerentes, antidoutrinárias, etc, e etc, etc. Só pelo fato de que... Porque é o seguinte, as editoras, elas... O que é que elas fazem? Elas, quando conhecem um médium, elas vão logo procurar o cara para editar livro. E quem não Uhum. tem uma postura ética, moral, centrada na doutrina espírita, quer se promover pelo espiritismo, né, por uma questão de conflito pessoal, né, Uhum. de volta fala muito bem isso. É. Quer ser orador, quer ser palestrante, quer ser escritor espírita, Uhum. né? Que o importante não é ser o palestrante, não é ser escritor espírita. O importante é vivenciar a doutrina espírita. É bem Exato. diferente, Hum. né? Aí eu vi agora Raul, Raul Teixeira comentando que tem muitos escritores espíritas falando de reencarne. Ele falou Hum. que reencarne, Kardec não falou isso, falou desencarnação ou reencarnação, que é Uhum. sair da carne ou entrar na carne, né? Uhum. Então, assim, Erasto, sempre você percebe que o Erasto tem uma postura muito disciplinadora, muito assim, o caminho Preto é no esse. branco. O caminho é esse. Você quer seguir? Não, não quero. Então, o seu caminho é aquele lá. Por favor, deixa eu seguir esse aqui. Então, Erasto tem essa postura. E certo ele, Nesse porque texto, no início que eu estava lendo, ele diz, porque é que foi questionado, né? Como é que é dado o que muitas pessoas que não têm uma boa índole, a mediunidade. E aí, no texto, ele explica que não importa, que pelo contrário, às vezes é dada essa oportunidade para essa pessoa que não tem boa índole de se melhorar, de evoluir espiritualmente. E se a pessoa não consegue enxergar essa linda oportunidade, os espíritos zombeteiros vão tomar conta dessa mediunidade, dessa facilidade, né, da pessoa estar em contato com o mundo espiritual, para que possa ter, a ver as mentiras, né, ou aumentar o orgulho dessa pessoa, a vaidade, porque ela tem um certo dom, enfim. e tem outra coisa importante também, né, Karina? É a questão da. Agora não fugiu o pensamento. Fugiu o pensamento. Fugiu agora o pensamento. Você estava Depois eu falando lembro. do Erasto ser bem disciplinado e rígido com o que é verdadeiro, com o que é real da doutrina, né? E não deixar escapar, dele ser bem paisão, né? Bem, enfim. Eu esqueci. Vamos seguir. Vamos. Eu não vou continuar lendo, porque eu li o capítulo 20 inteiro, né? Que não era muito grande, tinha alguns itens só, mas era só para falar sobre a moralidade do médium e a sua mediunidade, Ah, né? me lembrei. É, Tu falou agora moralidade, me lembrei. é, A mediunidade, ela é um fator orgânico. isso. Então, se é um fator orgânico, não depende do moral. Uhum, Ele uhum, é um facilitador da moral, se a pessoa souber aproveitar. Da mesma forma que a inteligência uhum. que Deus nos dá, que Deus nos faculta, né? E todos os seus mecanismos. Quais são os mecanismos? Primeiramente, a base de uma família estruturada, né? Sim, Pais amorosos, afetuosos, que vai dar a base para eu ir para o mundo, desde criança, para uma escolinha, etc e tal, né? Aí eu percebo que eu tenho a mediunidade, mas eu percebo também que minha conduta moral não condiz. Cabe a mim, perante essa situação,
ou eu tento me melhorar, Uhum, ou eu vou perder uma oportunidade ímpar no meu processo evolutivo, né? Eu sempre me lembro daquela passagem do livro Missionários da Luz. Aliás, perdão, Missionários da Luz não. Mensageiros, que é o segundo. Inclusive vai ser agora o filme, né? Então, para lançar agora o filme, agora pela Disney. Acho que é Disney ou Paramount, do segundo, da a continuação do Nosso Lar, né? E o André Luiz está lá no Instituto de Reencarnação, falando com os mentores, e ele vê cada pessoa com um pergaminho que representa o plano reencarnatório nas diretrizes gerais, né? Não os uhum, pormenores, as diretrizes gerais. sim. E ele vê, assim, mais ou menos umas 500 pessoas se dirigindo para o processo de reencarnação. Aí ele falou, ele fez uma exclamação, né? Uau! Pô, a Terra vai, então, já tá no processo de regeneração avançada. Aí o mentor fala o seguinte, né? Bem assim, André. Desses 500, 3 ou 4 retornarão vitoriosos. Então eles já sabem por quê. Chega na Terra, tem o esquecimento, tem as nossas tendências, tem os inimigos da doutrina gratuitos, tanto encarnados como desencarnados. Uhum. E a pessoa, se ela não estiver focada, centrada, ela vai no roldão, ao ponto de fazer, ter a mediunidade, mas não a levá-la para o Fazer bom bem, proveito, é. não fazer bom proveito, Aproveitar né? essa oportunidade. Mas aí Aliás, eu cada estou um tem a sua lendo, consciência. estou ouvindo de novo o Nosso Lar, naquela radionovela que tem no WhatsApp, e amanhã eles vão soltar o último episódio. É muito bom reouvir ou reler, né? Porque sempre tem uma outra história que você fala, nossa, não lembro de ter lido ou ouvido disso, essa parte naquela vez, é bem interessante mesmo. Tá bem gostoso reestudar, né? Reouvir todas essas experiências. E é isso, se você não tivesse entrado, eu já teria até saído mesmo. Se você quiser parar também nesse, já tá Já 45 está minutos, quase, é. né? Faltam Por 15 mim tudo bem, minutinhos. porque o importante é atrair mais pessoas, né, para o nosso grupo, para o estudo, É, né? sim. Entendeu? Quando acabar esse livro, o livro dos médiuns, eu vou descansar ou eu vou passar a responsabilidade do estudo para mais alguém. Eu estou fazendo outros estudos aqui, até mesmo com a psicanálise, né, com todas as terapias. Paulinha me falou que você estava bastante assoberbada, né, Karina? É, e aí, assim, eu não. Eu faço, assim, meu evangelho, meus estudos, assim, pelo evangelho, né, quando a gente faz evangelho, mas eu me encontrei com um pessoalzinho aqui no final do ano, em alguns aniversários, e muita gente fala, eu esqueci, que eu tempo, eu não sei o que lá. E às vezes somos nós dois, ou a Suzete também, que aparece bastante, hoje ela deve ter estado ocupada, porque ela sempre aparece, às vezes ela falou, não vai ter estudos, essas 2 semanas que passaram, uma eu esqueci completamente, eu até estava em casa, no horário, e eu falei, eu vou tomar um banho, tô cansada, vou, né, ou ler mais um capítulo, enfim. E aí tinha esquecido completamente. E a outra semana retrasada eu não estava em casa. Aí eu até falei para ela, falei, ó, segunda-feira a gente vai. Tanto é que eu até mandei, eu costumo mandar o link bem na hora que eu estou abrindo a sala. Eu falei, deixa eu mandar uns 5 minutinhos antes, que dá tempo do pessoal até enxergar. E eu esqueci do horário de verão que a gente entrou, e vocês que estão aí no Brasil, até esqueci, mas tá valendo, tá valendo. Eu faço de coração, eu sei que não são só os encarnados que estão ouvindo aqui, eu leio em voz alta, né, enfim. Às vezes eu faço algum comentário mesmo, ou eu faço a releitura de algo que me chamou a atenção. Vai ficar gravado, vou colocar no YouTube, quem quiser retornar e reestudar, pode voltar e ver ou reler, acompanhar, né? O link do livro está no nosso grupo, então, enfim, cada um sabe das suas responsabilidades. E é isso. Então, já que você está aí, eu fiz a oração para iniciar, fiz uma oração, lógico, porque é o nosso estudo, eu sei que até a espiritualidade também espera por isso.
E te convido a encerrar, então, o estudo de hoje com uma oração. Tá bom, minha irmã. Então vamos mentalizar aquele que é o nosso mestre de todos os momentos, de todas as horas. Nosso amigo condicional, que nos ama muito, com amor que às vezes a gente não entendemos ainda. Jesus de Nazaré, divino irmão, divino amigo, envolve os nossos lares aqui representados, abençoa todos os ausentes, abençoa todos os lares da terra, nesse momento grave em que passamos, nessa hora de transição, nessa hora de aferição de valores, que possamos estar sempre antenados contigo, Jesus, onde quer que estejamos. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja. Que assim seja. Gratidão, meu amigo. Muito boas suas Boa orações. noite, minha irmã. Deus Vou abençoe. ficar atento na próxima segunda, viu? Perdão, eu tinha esquecido o horário de verão. Mas Tudo estaremos bem, aí. tá certo. Boa Tchau. noite, viu? Até Boa mais. noite.